Saúdo a cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus ilumine a cada um e que a mensagem nesta noite venha de encontro às nossas necessidades. Falo também você que nos assiste aí pelo vídeo, faça a sua oração aí pessoal e pede a Deus clareza, iluminação do teu espírito para você compreender a palavra de Deus. O título da mensagem desta noite é Livre do Fogo pelo Espírito de Deus. Livre do fogo pelo Espírito de Deus. E nós iremos meditar aqui na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Você que nos assiste aí, aonde você está, pegue a sua Bíblia e confira conosco o Evangelho de João, capítulo 16. Os versículos de 4 em diante. Houve um tempo em que Jesus estava com os discípulos aqui neste mundo, nesta terra, e ali para os discípulos não tinha coisa melhor do que a presença de Jesus ali com eles. Eles eram consolados por Jesus. Mas chegou uma vez então que Jesus disse que iria se ausentar dos discípulos. Jesus disse que iria para o Pai. E aí os discípulos ficaram tristes, porque Jesus ia sair dali perto deles. E isso diz o versículo 6. O versículo 6 diz que os discípulos, ficaram tristes ali, porque Jesus deu a notícia de que iria para o Pai. Só que Jesus, aí no versículo 7 do capítulo 16 de João, diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então a promessa era essa. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, eu vou para o Pai, só que vocês não vai ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei um Consolador. É como se Jesus estivesse ali com eles. E aí, só que Jesus disse: mas esse Consolador virá para vocês se eu for, senão não tem como vir. E aí no versículo 8 diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus disse logo para eles: quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Quando se fala o mundo, todos, aqueles que querem aceitar, aqueles que querem abrir o coração para aceitar o convite, ali do Espírito de Cristo, ali pela palavra. E aí ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Três coisas aqui. O Espírito de Cristo, ele tem ou seja, a pessoa convencer pelo Espírito de Cristo, ele tem clareza no que diz respeito ao pecado, à justiça e ao juízo. Três coisas. Jesus disse: olha, quando o Consolador
quando o Espírito vier, ele vai convencer as pessoas, primeiramente, do pecado, da justiça e do juízo. Bom, aqui nós paramos um pouco e vamos abordar esse assunto aqui, porque é muito importante. Convencer do pecado. O objetivo do Espírito de Cristo é convencer as pessoas do pecado. Então veja, de lá para cá, o Espírito de Cristo vem convencendo pessoas, aqueles que aceitam, vem convencendo principalmente do pecado. E aí, a Bíblia responde o que é pecado. Em 1 João, capítulo 3, o versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, a primeira coisa que o Espírito de Deus, ele convence o indivíduo, ele convence as pessoas, é de transgredir os preceitos de Deus, é de transgredir os mandamentos de Deus. A primeira coisa que o Espírito de Deus faz é isso. Então não existe o Espírito Santo e as pessoas estão transgredindo. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz é advertir as pessoas não transgredir os preceitos ou os mandamentos de Deus. Mandamento esse que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18. Mandamento esse que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. E a segunda coisa é da justiça. Jesus, ele foi justo. Jesus esteve com os discípulos, e quando as pessoas ao redor olhavam para Jesus, viram que Jesus era um homem realmente justo. Jesus era um homem justo. Justo é aquele que guarda a justiça, justo é aquele que busca a justiça. E lá o salmista Davi diz que todos os seus mandamentos é justiça. Então veja, no versículo 11 diz, no versículo 10 diz, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Vou para o Pai e não me vereis mais, ou seja, Jesus ia partindo, porque até então quem estava ali com os discípulos era um homem justo, Jesus, e ali ele ia partir. A função do Espírito de Cristo era imprimir, impressionar na mente do ser humano que Jesus foi justo e é justo, ou seja, tudo que Jesus falou é verdade. Então, o convencer da justiça é isso. Tudo que aquele justo Jesus falou é aquilo mesmo. Interessante que no versículo 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, aquele que Jesus disse que ia enviar, ele vos guiará a toda a verdade. Não a metade, toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja, o objetivo é esse. O que Jesus falou devia estar imprimido na mente da humanidade, do ser humano. E por último, eu já falei aqui que ele veio convencer do pecado, da justiça, e agora é do juízo. Outra coisa também muito importante, que o Espírito de Deus veio convencer a humanidade do juízo. Por que do juízo? Veja bem, no versículo 11 diz assim: do juízo
porque o príncipe deste mundo já está julgado. É como se ele falasse assim: olha, haverá sim um julgamento para todos aqueles que transgridem a lei. O transgressor, esse, a Bíblia diz que ele já está julgado, que é o diabo. Foi dito aqui do juízo, porque, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É como se Jesus falasse aqui claramente para todos nós aqui na igreja. Ele falasse: olha, o meu Espírito vai convencer do pecado, para não transgredir a lei de Deus, que o pecado é a transgressão da lei. Crer na justiça, na justiça de Cristo, ou seja, Cristo foi um homem justo e tudo que ele falou foi dito, foi tudo verdade, e ele foi enviado pelo Pai para falar tudo aquilo que foi dito. Então é verdade tudo isso. E ele, do juízo, como se ele dissesse assim: e aquele que descrê em mim, na minha palavra, e pisar nos meus estatutos, nos meus mandamentos, o julgamento vem. O julgamento vem. E os juízos de Deus, irmãos, cairá sobre uma classe de pessoas que transgridem os mandamentos de Deus. Ou seja, aquele que não quer deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. A classe de pessoas que vai receber a punição de Deus nos últimos dias é aqueles que transgridem os mandamentos de Deus. Diz a palavra de Deus. É a palavra quem diz isso. Então aqui, novamente, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, quem transgride vai receber uma punição. Vai receber uma punição. Mas de muito tempo, a partir de quando Jesus foi para o Pai, o Espírito de Cristo, de acordo com Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: porque vós sois filho, enviou Deus o Espírito do seu Filho ao vosso coração. O Espírito de Cristo é quem manuseia o cristão aqui. O Espírito de Cristo é quem diz por onde nós devemos passar, por onde nós devemos pisar. Então, o cristão é manuseado pelo Espírito de Cristo, diz Paulo. Bom, com que objetivo? O porquê isso? Primeiramente, porque Deus é misericordioso. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos. Exatamente isso. Em Atos, capítulo 5, vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 5, e aqui nós vamos ver o porquê, qual é a função do Espírito, e o porquê que o Espírito é outorgado, ou seja, é dado. No capítulo 5, no versículo 32, diz assim: Atos capítulo 5, versículo 32, diz o seguinte: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então aqui outorgou como
é a mesma palavra de dar, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é concedido às pessoas que obedecem a Deus, né? Ou seja, a função do Espírito Santo é nos mostrar o que é o pecado, é falar assim: aquilo é pecado, aquilo ali é pecado. Então, tudo isso deve estar imprimido na mente do cristão. Paulo diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus, o Pai, o Espírito do seu Filho ao vosso coração. Aí esse Espírito de Cristo vai dizer assim: não, aquilo ali não pode fazer, aquilo ali não pode fazer, isso sim, isso pode fazer, você deve passar por aqui. Então é o Espírito de Cristo quem manuseia o cristão aqui. É exatamente isso. E aí, lá no livro de Isaías, capítulo 24, diz o seguinte: ali fala de uma classe de pessoas que será punida, Obviamente, aqui não está falando daqueles que abrem o coração para receber a palavra de Deus. Aqui não está falando daqueles que deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. Está falando daqueles que transgridem e continuam transgredindo e não quer deixar ser guiado pelo Espírito de Cristo. Porque Cristo não foi transgressor. Cristo foi obediente aos mandamentos do seu Pai, de acordo com João capítulo 15, o versículo 10. Então, Cristo foi obediente. Logicamente que o seu Espírito, ele veio para corrigir e nos direcionar na obediência de Cristo para com seu Pai também. Assim como nós somos filhos de Deus, devemos também ser semelhantes a Jesus Cristo no que diz respeito à obediência que ele teve. Aí no livro de Isaías 24, versículo 5, diz assim: irmãos, nós sabemos que chegará um momento que essa terra vai ser toda punida, Tem pessoas que dizem assim: isso não vai acontecer, as trombetas não vai cair, Deus não vai fazer isso por ninguém, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Eu digo o seguinte: Deus realmente é misericordioso e Deus é amor, só que Deus também é justiça. Chegará um momento que Deus vai punir os transgressores. É como um pai de família, um pai que tem filhos. Às vezes o filho desobedece o pai e aí a tendência do pai é punir o filho porque desobedeceu. Por mais que ama o filho, chegará um momento que o pai tira um chicotinho, uma varinha verde e ali vai punir o filho porque desobedeceu. Deus é a mesma coisa. Deus é misericordioso, Deus é amor, só que chegará um momento que a misericórdia de Deus acaba, e aí agora Deus vai punir os transgressores. E aí aqui em Isaías capítulo 24, versículo 5 diz o seguinte: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, vai acontecer? Vai. Os transgressores continuam transgredindo e Deus vai puni-los. Aqui quando diz que quebra a aliança eterna, aliança essa que está escrita em Êxodo capítulo 31, versículo 16. O sábado é eterno. Aqui diz, lá em Êxodo 31, versículo 16:
A aliança eterna é esta, é o sábado. E as pessoas aqui quebram, não está nem aí, pisa o que Deus fez. No versículo 6 diz assim: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornarão culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então vejam, a maneira pela qual a punição vem, o juízo de Deus vai cair sobre a terra, é por consequência da transgressão do homem. O homem transgride. O homem está com a palavra de Deus na mão, no entanto está transgredindo os mandamentos de Deus. Deus, Ele colocou 10 mandamentos para que o ser humano cumprisse, mas o ser humano quer. Lá em 1 João capítulo 5, verso 3, lá diz que os mandamentos de Deus não são pesados. E muita gente acha pesado e diz: não vou cumprir. No entanto, pisa, quebra a aliança eterna, viola os estatutos de Deus, e a punição vem. Queira eu ou não, a punição vem. Vai vir. E de acordo, irmãos, as profecias não demoram muito. Nós temos aí alguns anos ainda. Vem aí primeiramente as trombetas. As trombetas, ela vai cair sobre uma parte da terra. E aí começa essa punição. Ou seja, as 4 primeiras trombetas são avisos de amor de Deus. Já que o ser humano não quer obedecer a Deus, vem aí a primeira trombeta, chuva de granizo, meteórico, diz a Bíblia, capítulo 8 de Apocalipse. E aí eu creio que as pessoas começam a assustar. Bom, e a partir daí, tudo vai acontecer. Quem é, quem não é, fica do lado de onde está. Só que hoje, ainda hoje, há um apelo do céu para cada um, para você que nos assiste. Há um apelo do céu. Esse apelo está lá no livro de Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Lá diz o seguinte: abram a sua Bíblia aí conosco e vamos conferir. Esse apelo é tão especial que nos conduz para a vida e nos livra de sermos queimados, porque a Bíblia diz que todos serão queimados, poucos vão restar. Creio que esses poucos são aqueles que obedecem a Deus e os seus mandamentos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 11. Vou pedir alguém aqui na congregação que participe conosco. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação de habitação no deserto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, é o coração. O endurecer o coração é que às vezes o meu coração pode fazer eu ganhar o céu e também perder o céu. De conformidade que eu estou agindo com o meu coração, é que eu posso ganhar o céu e também posso perder o céu.
O conselho, o apelo do Espírito de Cristo é: se hoje ouvirdes a sua voz, que voz? A voz de Cristo. A palavra que você ouviu aqui é de Cristo, e é verdade, porque Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a verdade. Mas aqui foi dito que se hoje ouvirdes a sua voz, que você ouviu, você que está aí nos assistindo, sentado aí no seu sofá, você ouviu sim a voz de Cristo. E não endureça o seu coração, abra o seu coração, tira este coração de pedra que está aí e deixa Cristo moldar ele, moldar e ser trocado pelo coração de carne, e abra o seu coração para aceitar a palavra. Tudo isso porque Cristo não quer que você se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos. Que Deus nos ajude, nos abençoe nesta noite. Peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu creio que a Deus. Amém.